Oi, pessoal, mandando umas aulas para vocês que a gente não teve oportunidade de fazer, tá? Que está dentro do plano de ensino, que a gente vai falar de organogênese, ok? Eu vou iniciar aqui compartilhamento, tá? Aqui, e a gente já inicia, então, falando aqui deste conteúdo, tá bom? Bom, vamos aumentar aqui para vocês. Então, a gente vai falar, até então a gente tinha falado, né, a respeito da terceira semana, do desenvolvimento embrionário, e que a gente deu uma pausa e parou esse conteúdo até onde nós tínhamos, né, o tubo neural se fechando, né, sendo formado e se fechando ao longo, então, desse embrião. Mas que a gente lembrava, então, que a gente ainda tinha neuróporos, né, anterior e o posterior, que ainda ficavam abertos, né, durante esse período no final da terceira semana. E a gente falou que esses neuróporos, né, também, eles seriam fechados aí até o início, né, ou próximos aí no seu início da quarta semana também, tá? No final da terceira para o início da quarta semana. Isso é um pouco variável, dependendo da literatura a qual a gente consulta, ok? Bom, então nós temos lá nesse momento da quarta semana, então, a gente sempre vem em torno daqueles 3 folhetos embrionários, né? Então, a gente viu a importância da formação do disco trilaminar e que a partir desse disco trilaminar é que a gente tem o total desenvolvimento e formação desse embrião também, né? Então, um dos folhetos embrionários é a ectoderme, né? Então, elas são divididas lá, o próprio folheto é dividido em neuroectoderme, que então, ele tem ali toda essa parte responsável aí do tubo neural em formação do sistema nervoso, retina, né? Pineal, neurohipófise, também a crista neural, ela está mais relacionada, então, a gânglios dorsais, espinhas e alguns outros cranianos, né? E temos também ectoderme superficial. Epiderme e anexos como unhas e pelos, também essa ectoderme vai produzir, então, esse tipo de anexos, né? Esmalte dentário, glândulas cutâneas, as mamárias, adenohipófise, ouvido interno, cristalino, e depois a gente tem o outro folheto embrionário, que é a endoderme. Então, tá mais, então, a sua funcionalidade, a formação do epitélio gastrointestinal digestório, né, e respiratório também, fígado, pâncreas, timo, e também ali a formação do alantoide, né, que depois a gente vai ter ali uma ligação ali que a gente tem do umbigo mesmo, né, que faz uma ligação entre esse úrago, que é essa região do umbigo, até a bexiga, então. Porque esse alantoide, ele tem nos mamíferos e nós humanos, ele não tem, assim, uma função como uma função muito grande, tá? Esse tipo de anexo embrionário, ele não tem uma função bastante grande quando a gente trata de desenvolvimento embrionário humano, tá? Quando a gente trata de outros seres vivos, esse alantoide, ele tem uma grande importância, tá? Porque ele até mesmo vai fazer parte da nutrição até o último momento de desenvolvimento desses seres vivos. O que não acontece com os seres humanos, né? Uma vez que a gente tem a formação desse alantoide nos seres humanos, mas mesmo para fazer essa ligação, né, para
para o pedículo, né? Então, para a gente ter essa formação depois do cordão umbilical, porque é esse cordão umbilical que vai se ligar à placenta, né? E receber, então, a alimentação, tá? Então, esse é só o papel do alantoide, que depois de lá pela 10ª semana, um pouquinho mais, ele começa a regredir de tamanho, né? Então, o que ele tinha que fazer, ele já fez e ele não permanece, né? Somente fica resquício. Temos o outro folheto embrionário ou tecido embrionário, que é a mesoderme, que então aí está relacionada a coração, vasos sanguíneos, ovários, testículos, né? Músculos estriados e lisos, o peritônio, o baço e muitos outros aí que não foram listados e que em outras aulas a gente já mandou também uma listinha de tudo que cada um desses folhetos, então, acaba promovendo a formação e o desenvolvimento neste novo ser. Bom, então, propriamente dito, para a gente iniciar e falar, então, dessa 4ª semana, né, que a gente falou, então, essa 4ª semana, principalmente da 4ª até a 8ª semana, tá? A gente fala muito do dobramento deste embrião, tá? Então, a gente já tinha lá, na 3ª semana, né, este embrião, e olha lá, a gente ainda consegue ver aqueles neuróporos lá, né, anterior e posterior, e que eles estão nesse momento ali se fechando, tá? E eles vão e devem se fechar, caso contrário, nós vamos ter, né, aqueles problemas, então, em relação ao feto que a gente viu na aula passada, né? Pode ser um bebê anencéfalo, pode ter um monte de outros problemas ocorrendo nesse momento, se não houver o fechamento destes neuróporos, tá? Bom, então vamos lá a esse dobramento do embrião. Então, o dobramento do disco embrionário trilaminar, né? Esse plano permite o estabelecimento da forma do corpo do embrião, né, que foi estabelecido, e a gente sabe que tem a posição, a região caudal e a céfalo, né, que quer dizer a região da cabeça. Então, nós temos essa distribuição, né, de planos do corporal, tá? E é importante acontecimento durante esse período embrionário, então. Então, nós temos lá, né, visto aquele chinelão lá que a gente via, olha aqui, então nós já temos esse embrião em formação e, ao mesmo tempo, ele não é mais plano, né? Então, a gente já vê esse início desse dobramento em região, né, regionalizado, então, a parte anterior e a posterior, como se aquele chinelo que era reto se dobrando agora, então, para baixo, tá? Então, esse dobramento acontece simultaneamente no plano mediano. Então, aqui nós já vamos vendo, então, essa curvatura e ela vindo, então, em região da onde? Céfalo-caudal. Então, nós temos a parte da membrana bucofaríngea, que é a região anterior, né, que é a boca, se dobrando, como também nós temos a região caudal também se dobrando, tá? No plano horizontal e também no plano transversal, tá? Isso é, de um lado para o outro também, olha, não só no comprimento de cabeça e a parte inferior se dobrando, mas nós temos essas laterais também se dobrando, tá? Como se fosse realmente fechar essa forma, né? Tornar, então, isso aqui arredondadinho, fechado. Vamos pensar aqui, assim, que nós somos uma coisa mais aberta e que depois vai se fechar e se tornar, né, mais arredondado, né? Fechar realmente para que ocorra, então, essa formação
de revestimento corpóreo e de localização, então, de todos esses órgãos que vão acabar, então, sendo desenvolvidos, né? Porque todos eles ali já têm os seus grupos celulares, o seu tecido embrionário, que dará origem, então, tá? Bom, vamos ver aqui. Concomitantemente a esse crescimento, a vesícula umbilical, né, ou que é o saco vitelínico, que é isso aqui, ó, ele sofre uma constrição relativa, isso é, ele vai diminuindo, vai sendo espremido ali, tá? Lembrar que, olha, uma continuidade, olha, desse saco vitelínico aqui, ele entra aqui para formar o alantoide. Lembra que a gente falava que ele adentra no pedículo aqui do embrião, onde isso aqui vai formar o quê? O cordão umbilical, tá, gente? Então, nessa terceira semana, tudo isso aqui está sendo formado ligando-se aqui para a formação desse cordão umbilical, porque a placenta aqui, ó, logo já começa a ter início de formação e é ela que vai nutrir esse bebê. Então, essa estrutura do saco vitelínico é que eu falei para vocês que nos seres humanos ele não vai ter uma função posterior a isso, tá? A única contribuição que ele tem é isso aqui, e não é de alimentação, como é em outros grupos de animais mamíferos que a gente diz, tá? Então, ou outros animais vertebrados, onde se eu pensar em uma galinha, em uma ave, esse saco vitelínico aqui, ó, é onde é a gema do ovo, tá? É o local que vai suprir o crescimento do embrião. É aqui, tipo, nessa ave, que é a gema que vai nutrir e vai mandar tudo que é necessário, então, para aquela avezinha que está sendo formada. No ser humano, não é necessário, por quê? Nós temos outras fontes de alimentação para esse bebê, ele até contribui num primeiro momento, até essa terceira e início da quarta semana, mas depois, esse alantoide que vai sendo aqui, então, organizado juntamente ali, se ligando ao pedículo para formar todo o sistema umbilical e também depois de veias e artérias aqui, é que vão suprir o embrião através da placenta, tá? Depois ele vai diminuindo. E é por isso, então, que ele sofre essa constrição para depois ficar como se fosse uma pequena vesícula ali depois, tá? Bom, então olha lá, após a terceira semana é isso que a gente tem, esse embrião se dobrando para cá, se dobrando aqui para o centro. Olha como essa outra figura, ao 28º dia, a gente já vê esse dobramento cada vez maior e também o dobramento aqui para o centro, ó. Tá vendo como acabou fechando tudo isso, tá? Então, eu já tenho esse início do formato desse futuro feto, tá? Então, temos aqui, olha, esses neuróporos fechando, então temos regiões já no 25º dia fechando, e olha como a gente chega no 28º, eu acredito que parece que na última aula eu falei em torno do 27º, continuo falando para vocês que existem algumas diferenças para cada literatura, para cada pesquisa que você for ver, às vezes dá divergência de um dia, mas isso sem problemas, tá? Então, o que acontece? Nós já temos esses neuróporos fechados, tá? Falamos também, olha, que a gente já tem o início lá desse coração também já sendo formado, que já está ali. É lógico que a gente já está com alguns canais, né, sendo ligados e formados, tá? Para que depois esse sangue, então, percorra por todas essas veias e artérias, tá?
A gente diz que a gente ainda não tem um sangue propriamente dito ainda, né? Existe ali tecido hematopoético, que são células precursoras, também sanguíneas, tá? Células hematopoéticas, elas vão acabar depois, então, formando, mas muito rapidamente, né? Logo após isso, em corrente sanguínea, assim que também tivermos a placenta formada, tá? Nesse embrião que nós temos aqui, né, de 28 dias, a gente já vê esse pedículo ali, ó, mostrando já a formação do cordão umbilical, o ducto ali do vitelínico também, e o alantoide que também se ligou aqui, tá? Então, nós temos esse pedículo aqui todinho formado e temos aqui até algumas coisas aqui que a gente já pode ver alguns primórdios de membros estarem aparecendo. É muita, como eu falei para vocês, são muitas coisas ocorrendo ao mesmo tempo, então, tá? Eu não tenho a formação de uma coisa para depois iniciar outra. É tudo dinâmico, ocorrendo ali ao mesmo tempo, tá? Bom, aqui só para falar, então, se for naquelas figuras que a gente estava vendo, né? O saco vitelínico aqui, olha como essa vesícula ou saco vitelínico, após o dobramento para fechar lateralmente, né? Esse fechar. Deixa eu levantar, gente, talvez vocês não vejam. Deixa eu só fazer assim, vamos ver se vai me aparecer. Ah, eu digo aqui, esse dobramento é como se fechássemos aqui, tá? Então, fechasse essas nossas laterais para nos tornar ali dentro o local de acondicionamento, então, dos nossos órgãos, né? E ao fechar, então, esse corpo, esse saco vitelínico aí, que depois, né, a gente falou que ele vai fazer parte ali, que vai ser também a vesícula, o umbigo ligado ao pedículo, ele é comprimido e ele vai diminuindo, tá? Aqui, olha, a gente vai ter o quê? O fechamento aqui, e depois, é claro, ele vai ter resquícios de formação também do intestino primitivo, que a gente também fala, tá? Vamos ver o que mais que tem aqui. Deixa eu só fechar aqui. Tá. Então, vai ter, então, esse resultado do dobramento da cabeça, da cauda, né? As duas dobras laterais, né? Que eu falei que, então, que esse corpo vai se fechar lateralmente, então, tá? Parede ventral do corpo do embrião é fechada, exceto por uma parte da região umbilical, que vai se formar, né? E ele tem que se ligar à placenta, então é o elo de ligação para nutrição desse embrião, tá? Então, vai ficar ligado aí sim essa vesícula umbilical ou o saco vitelínico aí vai estar então formando esse cordão umbilical que vai se conectar, vai atravessar esse pedículo e vai se ligar então à placenta, tá? Período da organogênese, então, a gente determina entre a quarta e a oitava semana, tá? Então, constitui a maior parte do desenvolvimento embrionário, estabelece as principais estruturas internas e externas e formação de órgãos, então. Por isso que é organogênese, tá? Então, formação, sim, desses órgãos, mas esses órgãos ainda não possuem a sua totalidade de função, tá, gente? Então, forma-se, mas ainda a funcionalidade é muito baixa, tá? Uma vez que esse ser ainda não está totalmente desenvolvido, tá? E nesse momento é muito importante, gente, porque eu coloquei teratógenos aqui, juntamente com esse momento, porque é imprescindível que não se tenha contato ou mesmo, né, se tome alguma coisa que seja teratógeno. Teratógeno é tudo que vai trazer problemas de formação
nesse feto, tá? Então, esses teratógenos pode ser o quê, professora? Pode ser radiação, pode ser medicamentoso, né? Algum tipo de droga. Então, tudo isso, se nesse momento se tiver contato com esses tipos de teratógenos, então poderá haver má formação, tá? Então, olha lá, fases desse desenvolvimento embrionário. Então, a gente tem o crescimento, que é a divisão celular e elaboração de produtos celulares, aumento em volume, massa e número de células, que é o que a gente tem no início, né? Aquela formação da mórula, né? O blastocisto, a gente só vê amontoados de células, então, tá? Depois a gente tem o quê? A morfogênese, que é o desenvolvimento dessa forma, então. Tamanho, olha, tamanho do tamanho também, né? Tanto da forma quanto do tamanho, e outras características de um órgão ou parte de um corpo, então. Então, a gente via que mudava a formação dos folhetos embrionários, e depois esses folhetos embrionários, né? Formando, então, tubo neural, notocorda sendo formada, né? Já dando início ao desenvolvimento da coluna vertebral, né? Então, a gente tem 1001 coisas aí também ocorrendo durante a morfogênese, tá? Temos durante a morfogênese que vai envolver alterações complexas e movimento dessas células, porque elas existem, mas elas têm que passar por mudança de forma para, então, né, que a gente falou que elas saem de uma forma, se modificam em outras células, né, em células diferenciadas, porque antes elas são células indiferenciadas, que pode se transformar em qualquer tipo celular, para depois, sim, então, ela especificamente ser direcionada para formação, então, de um órgão, de um sistema em si, tá? Então, olha lá, ó, a gente tem aqui, envolve alterações complexas e o movimento de células possibilita a interação entre as mesmas durante a formação dos tecidos e órgãos. É um processo molecular complexo e controlado pela expressão e regulação de genes específicos em uma sequência ordenada. Então, é claro, a gente traz herança genética, gente. A gente tem os genes e nossos genes é que vão determinar. Nossa, vamos lá formar cabelos lisos, né? Olhos puxados, tudo isso é da genética e tudo isso vai ser desenvolvido. Esses grupos celulares são comandados pelas expressões genéticas que a gente tem, tá? E depois nós temos a parte da diferenciação. Então, maturação desses processos fisiológicos e seu término resulta na organização de células em um padrão, tá? Esse padrão, então, é preciso de tecidos e órgãos que são capazes de executar funções especializadas, tá? Então, é lógico que nós vamos ter grupamentos de células específicas para formação do sistema circulatório, especificamente o coração. Coração é um grupo de células diferenciadas, né? Se eu vou lá, vou ter para o fígado, então vou ter hepatócitos, né? Esse fígado, as células do fígado são diferentes das células que constituem o coração. Então, são células diferenciadas para cada órgão ou tecidos, para desempenhar também funções especializadas. Temos aqui, olha, aquele embriãozinho lá do da terceira semana, lá que a gente até via, né, os somitos aparecendo, então, tá? Então, o dobramento aqui, que a gente estava falando, que a gente fala que esse dobramento ele vai ocorrer devido ao rápido crescimento desse embrião, que agora é muito rápido, por isso que a barriguinha da mamãe também começa já, né, a dar os primeiros indícios, né, de aparecer um certo volume também,
pela quarta semana, tem mulheres que já percebem, tá? E esse dobramento a partir da posição céfalo-caudal também, tá? E lateral também. Aqui mostrando um pouquinho como é esse dobramento, né? Aqui acontecendo, olha o dobramento, como ele vem sendo realizado, né? Em direção, olha lá, a constrição aqui do saco vitelínico, ó, conforme quanto mais esse embrião se dobra, nós vamos vendo esse saco vitelínico se diminuir, tá? E ao mesmo tempo, parte dele vai ser utilizada aqui para a formação do intestino médio, tá? Como também o alantoide, que a gente falou que vai ser a ligação, então, com o pedículo do embrião, formação ali, vai ser ligado à bexiga também, né? E vai formar todo esse sistema de ligação com a placenta. Aqui, de novo, ó, 28 dias, na quarta semana, que a gente já estava mostrando lá, que a gente via esses primeiros, então, primórdios aí, né, de formação. Então, nós temos alguns membros aí já começando a exibir os seus brotos, né, ou chamado de botão também, ó. Então, nós temos broto do membro superior, que seriam, né, os braços, como nós já temos também, olha, aí o aparecimento até mesmo de brotos dos membros inferiores, que são as pernas, tá? Então, temos já aí esse início. O embrião aqui, gente, mede em torno de 6 milímetros, pouquinho mais de meio centímetro, então muito pequenininho mesmo, tá? Mas já nesse momento já começa a aparecer, portanto, esses membros já. 28 dias, aqui mostrando também, aqui do ladinho, então, uma fotomicrografia, tá? Mostrando esse embrião real. Aqui nós temos cerca de 32 dias, lá na quinta semana, já pulamos, então, o embrião tem 10 milímetros, 1 centímetro, olha só. Então, ele já, né, da quarta para a quinta, ele já cresceu mais meio centímetro, olha só, dobrou. Então, crescimento bastante rápido. E o que a gente nota aqui, olha, aqueles brotos dos membros, né, não estão ainda muito desenvolvidos, só estão mais proeminentes, mas o que nós o que a gente vê aqui, o que a gente vê é mais essa cabeça, que ela está bem maior, então, do que antes, tá? Então, essa cabeça está em pleno desenvolvimento, porque nós temos vários órgãos, o cérebro se desenvolvendo, visão, audição, né? Então, nós temos órgãos aí bastante importantes sendo desenvolvidos, então, tá? Aqui começam os movimentos embrionários, que são só perceptíveis ao som, né? Então, a quinta semana, 35 dias, 1 mês e meio, esses movimentos embrionários já começam, né? Algumas tremidinhas, mas que é imperceptível para a mãe, tá? Vai um pouquinho mais além, a mãe vai sentir ali próximo aos 3 meses, de 3 para 4 meses. Então, muitas vezes a gente consegue, logo próximo aos 3 meses, sentir umas tremidinhas, mas são muito sutis mesmo, tá? E nesse momento aqui de quinta semana, é quase que impossível a gente sentir, tá? Somente por ultrassom. 42 dias, sexta semana, então mede em torno de 15 milímetros, olha lá, mais meio centímetro. Então, a face já começa a ter um pouquinho mais de definição, né? Que a gente já tem os olhos aí, aberturas já nasais sendo construídas também, tá? O palato bucal, é lógico que essa formação, né, de abertura do palato e nasal é tudo muito ainda sem separação, tá, pessoal? Mas que estão sendo formadas, tá? Os principais órgãos estão em formação, mas, como a gente disse, ainda não tem
funcionalidade ou muito pouca funcionalidade. Que a gente pode notar aqui na sexta semana que esses brotos, olha lá, né? Que esses brotos dos membros, então, já estão bem mais desenvolvidos, tá? E que a gente até inicia a ver uma definição de onde será, então, essas separações dos dígitos, então. Aqui na sétima semana, 21 milímetros e ocorrem mais transformações, que é o quê? Seguindo a formação dos ossos, desenvolvimento de órgãos internos, brotos dos dedos das mãos, como eu falei para vocês, né? É lógico que não está totalmente separado, conforme vocês veem nessa aqui, tá? Então, ainda é tudo muito emendado, mas eu já vejo a definição de separação desses dedinhos. Aqui embaixo, se a gente vê, olha, ainda existe toda uma, como se fosse uma pele, né? Uma membrana todo, mas que eu já começo a ver, olha, a divisão, então, desses dedos, né? Desses dígitos que vão aparecer, tá? Língua começa a ser formada, o trato gastrointestinal se separa do trato genito-urinário. Nessa fase que o coração atinge uma frequência máxima e tem batimento de 170 batimentos por minuto, tá? Então, esse coração bate muito porque é um serzinho que está em desenvolvimento. E esse coração, então, né, tem que mandar toda essa irrigação, então, para esse corpo, para que, então, tenha um desenvolvimento correto, então, dos órgãos e sistemas, né? Oitava semana, opa, não pulei? Não, né? Na oitava semana, olha lá, o embrião mede em torno de 15 milímetros, opa, tá, sexta, aqui 48 dias, sétima semana, e aqui. Aí nós temos aqui na oitava semana, que é a última semana, então, que a gente falou, tá? Então, temos aqui um ultrassom, onde a gente vê esse bebezinho aqui, olha, muito bonitinho, a gente já vê a orelhinha, tá, gente? Bem visível mesmo, que é o que nos indica aqui também. Então, na oitava semana é que termina esse período embrionário, tá? Então, somente até nessa quarta semana é que a gente trata esse novo ser de embrião. Após a oitava semana, gente, desculpa, até da quarta à oitava semana, então aí nós já vamos chamar esse bebê de feto, então, tá? Então, passamos a mencionar o feto, até mesmo, né? A gente não quer ficar falando de feto. Ah, meu feto tá com 8 semanas, né? A gente não fala isso, a gente chama de bebê, né? Uma forma mais carinhosa mesmo, né? E por quê? Porque normalmente você vai fazer ultrassom, ele já tem as feições de um bebezinho, né? E a gente chama bebê mesmo desde o início, tá? Bom, bebê mede em torno de cerca de 30 milímetros, então, tá? E pesa aproximadamente 35 gramas. Então, 3 centímetros, tá, gente? 35 gramas, ainda uma sementinha mesmo, tá? A face fetal no ultrassom fica bem definida em perfil, muito melhor de vê-la em perfil, porque normalmente essa cabeça ainda é bastante, né, grande, tem uma protuberância bastante grande, e quando se olha assim, pouco vai se ver, então, dessa fase, da face frontal, tá? Então, lateralmente, a gente tem essa formação bem mais definida, então, desse bebê, tá? O tórax e o abdômen já ganham boa evidência, né? Então, a gente já vê ali esse abdômen, o tórax formadinho, tá? Os membros são facilmente observados em estado de flexão. Então, a gente vê esses membros, normalmente eles estão dobrados, né? Encolhidinhos. Esse bebê, normalmente, ele não se estica muito,
ou quando estica, quando ele começa com maiores movimentos, estica rápido e encolhe, né? Então, normalmente, é sempre eles serem visualizados, então, com esses membros flexionados, tá? Pernas, a maioria das vezes as pernas também, apesar de serem flexionadas e ainda elas ficam cruzadinhas, uma sobre a outra também, tá? E pode observar claramente mãos e pés. Então, a gente já vê mãos e muitas vezes nesse momento a gente não mais tem a presença dessas membranas separando os dígitos. Então, a gente já enxerga esses dedos já bastante definidos, tá? A genitália externa está começando a se formar. Bom, esse aqui, pessoal, é então essa aula que nós temos sobre a 4ª e a 8ª semana, e daqui a pouquinho eu mando para vocês mais uma aula que nós temos das fases do desenvolvimento, que é bem simples, tá? E eu vou ver se eu gravo ela, ou então eu mando o arquivo, que vai ser muito tranquilo, tá bom? Obrigada a todos e até mais.